Então, bem-vindos aqui a esse vídeo para tratar com. Vamos tratar de outros problemas computacionais aqui dos nossos dados de entrada antes de que a gente consiga usar o método em si. Né? Então, um dos outros problemas computacionais que aparece é que às vezes a gente tem dados categóricos dentro da nossa base de dados. Então, eu até tenho aqui um outro pandas, vamos abrir aqui. Data, categórico. Então, se a gente abre isso aqui, eu não vou abrir com o Libre, eu vou abrir com texto, melhor. Se a gente abre isso aqui, a gente tem alguns dados categóricos, ó, verde, vermelho, azul, né, XXL. Então, a gente tem que transformar esses dados categóricos aqui em dados numéricos, tanto da cor, como do tamanho, como do label texto, ok? Então, a gente tem que transformar isso aí para numérico. Como é que a gente vai fazer isso aí? Por sorte, a biblioteca Pandas, ela nos dá aí bastante ferramentas para fazer esse tipo de coisa. Para transformar esses carinhas aqui, médio, isso aqui é tamanho, né? Médio, grande e muito, muito grande. Então, isso aqui a gente poderia dizer o seguinte, que P é 1, ver se é isso que ele vai fazer. M é 2, L é 3, XL é 4 e XXL é 5. E o PP, obviamente, a gente poderia colocar até como 0. Porque existe uma ordem, né? Depois a gente tem o curso, vai ter um vídeo especificamente só sobre distâncias, mas é muito claro que o XL, né, uma camiseta gigante, é muito maior do que uma camiseta pequena, do que uma camiseta média, certo? Isso aqui é muito mais pequeno do que isso aqui é maior. Existe uma ordem de grandeza aqui nesses dados categóricos, né? Então a gente tem o pequeno e a gente tem o grande, existe uma ordem de grandeza. Então, quando existe uma ordem de grandezas, é interessante fazer que o pequenininho vale um valor, o médio vale outro valor, e o muito, muito grande vale um valor ainda maior. Né? Professor, como é que eu atribuo esses valores? É você que atribui esses valores. Aí você que vai definir o quanto vale o M, o L e o XXL. Tá? E a gente simplesmente usa aquela mesma função map, né? Então faz um dicionário, faz a função map, e aquele MX, XXL agora vão ser transformados em números. Ok. Resolvemos o problema? Não, ainda a gente tem aqui o problema na coluna de cor e na coluna de class label. Ok? Como é que a gente vai fazer o class label? Então, o class label dá para fazer com o map, se a gente quiser, ou tem uma forma até mais fácil, que é com o próprio scikit-learn, importar esse objeto label encoder. Então, crio um objeto label encoder e digo que no data frame, na coluna class label, eu aplico esse objeto chamando a função fit transform desse cara aqui. O que ele vai fazer é uma função map, né? Ler todo mundo, mapear todo mundo para 0, 1, 2, 3, 4 e transformar esses class label que estão no formato texto para um formato numérico. Tá? Então, isso aqui, né, essa codificação aqui, ela pode, dos labels, ela pode ser feito tanto via o map aqui, né, como foi feito anteriormente, como usando o class label do scikit. Vocês escolhem o que fica melhor. Ok? Ainda a gente tem problema com a cor. Tá? A cor é um pouco mais complicado, porque o tamanho, ele tem relação, né? Então o M, depois, quer dizer, vem o P, depois vem o M, depois vem o L, depois vem o XL. A gente tem uma questão de ordem, né? Que a gente chama de dados ordinais, são ordenados. Já a cor, a gente tem um problema. O que vem antes? É o verde, é o vermelho ou é o azul? A gente não sabe exatamente o que vem antes. Então, eu colocar, por exemplo, um valor de 3 para verde, 4 para vermelho e 5 para azul,
Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se a gente for calcular a distância, o azul estaria muito mais próximo do vermelho do que do verde. Isso não faz sentido nenhum, né? Não existe uma questão de proximidade de cor, tá? Então, para evitar essa questão de proximidade de cor, a gente usa algo do Pandas que chama getDummies, e esses valores de cor eles vão ser transformados em valores binários, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, para o vermelho 0, 0, 1, para o verde 0, 1, 0 e para o azul 1, 0, 0. Né? Na verdade, se eu tenho três variáveis diferentes, uma, duas, três variáveis categóricas diferentes, eu vou criar três colunas, uma, duas, três colunas, ok? Criando três colunas, eu vou colocar blue, né, o valor, setar o bit blue naquela linha onde o blue aparece, setar o bit red na onde o red aparece, setar o bit green aonde o green aparece, ok? Por que isso aqui é importante? Porque se eu calcular a distância euclidiana disso aqui para isso, é 1. Disso aqui para isso, é 1. E disso aqui para isso aqui, também é 1. Então, eu consigo manter a minha ordenação de distância euclidiana de forma bastante efetiva. Tá? Uma coisa que eu posso fazer é simplesmente cortar uma dessas colunas, porque na verdade eu só preciso de 2 bits, tá? Para representar, não preciso desse terceiro bit, então eu tenho verde vai ser 1, 0, vermelho vai ser 0, 1 e azul vai ser 0, 0. Ainda continuo com distância euclidiana de 1, aqui distância euclidiana mesma e a mesma, tá? Então, bastante importante. Então, quando eu quero dropar uma das colunas, simplesmente põe na função getDummies lá um drop first igual a true e ele vai dropar, ok? Isso chama-se, né, one-hot encoding, ok? Eu estou fazendo um encodamento one-hot, que é transformar valores categóricos ou valores únicos em uma determinada coluna em n colunas, dependendo se eu tenho n valores aqui, eu transformo n colunas, ok? Isso chama one-hot encoding, bastante usado, a gente vai ter que aprender bastante a fazer um one-hot. Mas por enquanto a gente está usando um one-hot encoding para transformar esta característica que está no formato texto para uma característica em formato numérico, que no fim vai ficar assim, né? No fim a nossa base de dados que tinha bastante coisa, agora vai ter essas duas colunas de característica, essas outras duas colunas de característica e a nossa coluna Y, né? Ela foi parar aqui no meio, tá? Mas tudo bem, a gente consegue trabalhar isso de uma forma tranquila também, ok? Tem exemplo, então se vocês forem lá no códigozinho, né, tem exemplo de trabalhar com hot, tá aqui, então a gente pode rodar essa mesma, opa, não é aqui, mais para cima, aqui, trabalhando com dados categóricos, fazendo um map, por transformar o XXL, fazendo um label encoder, fazendo codificação on-hot, certo? E dropando a primeira coluna, ok? Então, tá aqui os exemplos, leiam com cuidado, deem uma brincada aqui para vocês entenderem bem o conceito. Continuando, outro problema que pode aparecer nas bases de dados é dados faltantes. Então, por exemplo, alguém pode ter lido lá pressão, né, batimento cardíaco, como é que chama aquele coisa do sangue lá? O açúcar do sangue lá, o diabetes da pessoa e sei lá o que pode ser isso aqui, a idade da pessoa. Aí, de repente, uma outra mulher foi fazer uma outra leitura e não conseguiu ler a diabetes. Então, tem um valor none, né? Not a number. É um valor que não existe. Aí, de repente, uma outra pessoa lá se negou a dar a idade, então eu tenho um dado
Eu só tenho a pressão, só tenho batimento cardíaco e a diabetes da pessoa não tem a idade. Tá? Pode acontecer por valores faltantes, pode acontecer por diversos fatores. Né? A pessoa não quis informar, o aparelho falhou, ou deu um erro mesmo na hora de digitar. Enfim, valores faltantes acontecem muito, mas muito dentro de dados reais, muito mesmo. É um problema extremamente grave, tá? E tem como dar algumas contornadas, né? O que a gente pode fazer se a gente tem aqui 2 valores faltantes na nossa base de dados? Então a gente pode fazer 2 coisas. A gente pode simplesmente eliminar as linhas que têm valores faltantes. Se a gente eliminar as linhas com valores faltantes, a gente fica com uma linha só, que é o que acontece aqui. Tá? Então, eliminando as linhas, a gente fica... É bom. Se eu tiver 100 amostras e 90 tem valores faltantes, eu vou ficar só com 10 amostras? Não sei se é muito bom. Né? Você sempre tem que avaliar aí no teu base de dados o que é melhor. Outra forma de resolver valores faltantes é eliminar a coluna. Então, eu poderia eliminar essa característica e essa característica. Tem valores faltantes, elimina a coluna, fico só com 2. Pode ser também, né? Mas nos 2 casos eu estou perdendo, ou eu estou perdendo amostras, se forem poucas amostras, tranquilo, elimina. Ou eu estou perdendo características. Perder características normalmente é muito mais grave. Se a característica for importante, então, sei lá, eu estou fazendo um sistema para prever se a pessoa vai ter diabetes ano que vem e eu não sei a taxa de açúcar dela. É muito importante, não tem como eliminar essa característica, né? Então, às vezes eliminar característica eu acho que é a pior decisão. Eliminar linhas seria uma decisão boa se eu tiver poucas linhas com valores faltantes. Mas a gente pode fazer, então, o próprio Pandas, né? Então, o Pandas aqui ele tem a função drop NA e drop NA, então só muda o axis aqui, você elimina colunas que tiverem com valores faltantes, tá? Ou a gente pode chamar a biblioteca do sklearning, ele tem um objeto que chama imputer, ele vai fazer imputação de valores faltantes. Então, o objeto imputer diz o seguinte, ó, missing values na minha base de dados estão representados com none, né? E a estratégia é colocar a média. Né? Então, por exemplo, aqui, 3 e 12 são 15. Qual que é a média? Então, colocaria um 7,5 aqui. 4 e 8, qual que é a média? 6. Então, colocaria um 6 aqui. Tá? É isso que acontece. 7,5 e 6. Eu acabo substituindo pela média. Tem outras estratégias, você pode criar, inclusive, suas próprias estratégias para fazer imputação de valores faltantes. Tá? De novo, cuidado para não colocar valor falso, inequívoco, né? Isso aqui é bastante problemático, tá? Se forem poucos valores, não tem problema. Se forem muitos, isso aqui é um caso que tem que parar e pensar muito bem, tá? E aí você vai lá, imputer, né, ponto fit transform e faz a imputação desses valores. Bem tranquilinho de fazer. Aqui está fazendo direto no data frame, pode ser também. Ou pode ser nos valores já do Python, né? Aliás, ele está pegando o data frame e já está jogando, inclusive, para uma matriz do tipo NumPy, até porque a biblioteca aqui provavelmente trabalha em cima de NumPy. Tá? Então, a maioria das coisas que estão dentro do scikit vão trabalhar em cima de NumPy e não de Pandas, né? Então, Pandas às vezes é interessante, às vezes não. Ok? Então, eu acho que vou deixar esse vídeo do pipeline para depois, o resto da aula para depois, mas o recado dessa aula ele é bastante simples, né? São coisas computacionais, né? São algumas coisas do ponto de vista computacional que a gente tem que fazer para limpar, né? Para dar uma limpada naqueles nossos dados,
dar uma trabalhada inicial naqueles nossos dados para que eles não tenham valores faltantes, para que eles estejam normalizados, né, para que eles estejam corretamente divididos em treinamento e teste, para depois, só depois realmente sair aplicando aí os algoritmos de aprendizado, né? Então, toda essa parte computacional, ela é um pouquinho chatinha, né? Mas é algo que em praticamente todo projeto você vai ter que fazer e às vezes é o que dá mais trabalho, por incrível que pareça. Tá ok? Então, até o próximo vídeo. Até mais.